professora Denise, acho que muitos já me conhecem, trabalho com concurso há bastante tempo e nós vamos iniciar no Tá na Lousa mais um concurso. Nós vamos trabalhar com auxiliar técnico de educação 2019. Então, um curso voltado bem para este concurso. Nós vamos trabalhar com todas as dicas e a nossa primeira aula será de pontuação, um assunto que às vezes alguns acham complicado, e nós vamos mostrar que é muito simples, desde que eu perceba as regrinhas de pontuação. Então, eu quero que vocês fiquem atentos ao que será passado nos slides, o que eu vou colocar para vocês. É importante sempre anotações, que o professor vai falando, vai explicando, e você aí que está estudando, faça anotações, coloque os exemplos, para que na hora de nós resolvermos os exercícios, torne-se mais claro, mais fácil para vocês. Nós vamos fazer algo bem simples, mas que será de grande aprendizado para vocês. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai estudar sozinha e ela não tem ali as dicas necessárias para enxergar o que é preciso na hora de pontuar um texto. E daí a questão torna-se complexa e às vezes é muito simples. Então, vale as dicas que a professora colocar, os exemplos que eu citar no quadro, os slides, fazer anotações, o que você puder aproveitar da aula, anotando, tenho certeza que o resultado será gratificante. Vamos lá para o primeiro, então, para as primeiras anotações sobre pontuação. Fique atento. Olha só. Pontuação. Então, o que eu quero que vocês entendam para ficar simples? Para compreender as regras de pontuação, é necessário entender a construção da oração. Vejam aí, gente, para quem esqueceu, grave, oração é uma frase com verbo. A oração, ela fica em torno de um verbo. Só existe oração se houver verbo. Então, se eu peço para vocês, na segunda oração, há uma vírgula, então eu já sei que o meu candidato ele vai passar o primeiro verbo, vai para o segundo e ele vai entender que ali trata-se da segunda oração. Isso é muito importante conhecer na hora de estudar pontuação. Então, encontra-se a oração. Oração é a frase com o verbo. Olha o exemplo que eu coloquei aí para vocês, bem simples. Os dois rapazes estão olhando fixamente para aquele carro. Observem isso, gente. Qual é o verbo que constitui esta oração? O verbo é estão olhando. Tá? Agora, o que eu preciso entender disso aí? Quem que está olhando? Os dois rapazes. Então, é um sujeito. Estão olhando. O que eles estão olhando? Para aquele carro, correto? Então, eu tenho aí uma ordem direta, porque eu tenho um sujeito começando a minha oração, dois rapazes. Eu tenho um verbo que constitui a minha oração, estão olhando. E eu tenho os seus complementos, estão olhando o que, ou para onde, ou como. Ou seja, eu farei perguntas para este verbo. Observe que eu fiz perguntas antes, quem está olhando, e eu fiz perguntas depois. Isso é importante? Importantíssimo. Na hora de estudar pontuação, é necessário conhecer a sua oração, conhecer o que está em torno desse verbo, para que vocês possam entender que pontuação são regras, e não simplesmente eu dou um intervalo aqui e eu coloco um sinal de pontuação. Não é assim que se aprende pontuação. Então, pontuação precisa conhecer as regras da gravação. Vejam bem, quando nós temos uma ordem direta, observem aí, sigam aí uma ordem direta. O que seria a ordem direta? Primeiro, hoje a nossa aula é crase, sobre crase. O que nós precisamos saber, de imediato sobre o uso da crase? Primeiro, gente, nós temos que entender que crase, regência verbal, regência nominal, andam juntas, tá bom?
Então, para que eu possa dominar a crase, eu preciso também estudar regência verbal e regência nominal. Então, fica a dica aí, porque às vezes só aquelas regrinhas que vêm em gramáticas nos livros não são suficientes para saber fazer exercícios no concurso. Muitos me questionam assim: eu estudo a crase pelas gramáticas e depois chega no concurso, não consigo fazer nada. É óbvio, né, gente? Aquelas regrinhas que estão lá não são suficientes para que você encare outros tipos de frase que aparecem no concurso. Porque as frases do concurso são frases retiradas de texto, são frases retiradas do nosso dia a dia. Então, hoje eu quero tentar mostrar para vocês que é uma maneira muito simples de aprender crase e se jogar em prática no concurso, para que vocês, não fiquem muito naquela decoreba de gramática, que quando a gente não entende, a gente estuda sozinho uma gramática, não leva muito, né? A gente não consegue aprofundar. Quando nós jogamos na prática, que a gente vê mesmo quantas dúvidas acontecem. Então vamos prestar atenção, anotem todas as dicas, eu costumo dar muitas dicas, por quê? Porque eu já estou acostumado com provas de concurso, nós professores, né, fazemos muitas provas, estamos acostumados com o tipo de questão que cai. Então essas dicas, o que eu peço para vocês anotarem, anotem aí, façam para que vocês, na hora do exercício, vocês lembrem das explicações e vocês vão perceber que os exercícios se tornam muito fáceis, tá bom? Então, de olho lá na primeira regrinha que eu vou colocar para vocês aí, tá? Então, vejam bem, vamos colocar lá, deixa eu voltar só para vocês olharem a primeira regrinha. Então, a primeira regrinha de crase, eu falo assim que eu chamo de regra básica, né? Mas antes dela, vamos entender o que é a crase. Então, olha só, a crase, união de preposição mais artigo igual a acento grave. Gente, primeira coisa, o que é preposição? O que é